A expansão nos Estados Unidos e novas fábricas de biometano aqui no Brasil, estes são alguns dos planos de crescimento da Copersucar. A empresa brasileira é considerada como a maior comercializadora de açúcar e etanol do mundo. O CEO da Copersucar, Tomás Manzano, foi o convidado de mais um episódio do AgLíderes, o videocast do AgFeed. Alessandra Mello, editora executiva da AgFeed, está aqui no estúdio conosco para dar mais detalhes sobre essa estratégia da empresa. Seja bem-vinda, Alessandra. Que prazer tê-la por aqui. Um ótimo dia a você. Bom dia, Gabriel. Sempre bom estar aqui com você presencialmente também, né? Para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse universo do agronegócio. Exato. Uma manhã mais doce. A gente está precisando adocicar essas nossas manhãs. O mercado está muito nervoso, Alessandra. Falar de açúcar. Exatamente. Vamos falar de açúcar. Copersucar foi uma das participantes do AgLíderes e eu queria os destaques. Como é que está desenhada essa estratégia da empresa? Quais são as prioridades? Pois é muito interessante essa história, sabe? A Copersucar é um daqueles cases interessantes. Ela surgiu em 1959 como uma cooperativa, produtores que se uniram para fazer a sua comercialização conjunta. Naquela época era muito focado só no mercado do açúcar, né? Mas ao longo dos anos, com todos os programas aí oficiais que tivemos, enfim, pro álcool e tudo mais, o etanol foi crescendo. A gente sabe que hoje etanol é uma potência também e essa plataforma de comercialização que ela se tornou virou uma potência maior do mundo aí em comercialização de açúcar e etanol. Eles têm um modelo um pouco diferente de negócio, onde as 38 usinas de açúcar e etanol que são associadas ao sistema Copersucar, a Copersucar não é dona delas, é uma espécie de holding. Então, existem outras empresas abaixo, né, do sistema Copersucar que fazem a comercialização de forma conjunta. E aí entram, por exemplo, citar para vocês como que funciona esse sistema. A Alvian, que é a comercializadora de açúcar, exportação de açúcar, é gigante, bateu um recorde de exportação de açúcar nessa última temporada. Era uma empresa que vinha de uma joint venture com a Cargill, mas aí depois a Copersucar acabou comprando 100% das ações, hoje ela é completamente dona da Alvian. Depois tem a Evolua Etanol, que é uma joint venture com a Vibra. Tem também uma empresa nos Estados Unidos, que é a Eco Energy, que lá tem logística, gás natural, tem etanol também, quer dizer... Tem pouquinho de tudo, né? A gente falou um pouquinho energia sobre essa turbulência. Claro que a gente gravou o AgLíderes antes do agravamento da situação lá no Oriente Médio, né? Dessa questão aí envolvendo os Estados Unidos, Irã e tudo mais. A gente gravou um pouco antes. Mas já tinha toda essa questão do Trump. E qual é a vantagem? Você está posicionado em vários países, tem operação dos Estados Unidos, tem operação na Europa, e você opera tanto etanol quanto gás natural, quer dizer, se um estiver indo mal, você se posiciona um pouco melhor. Com isso, na última safra, aí, na 24-25, que terminou em março, a Copersucar teve um crescimento de 40%, de mais de 40% nos seus lucros e teve um faturamento de 62 bilhões de reais, é um resultado bastante expressivo. Mas, enfim, o que eu quero destacar para vocês hoje, mostrando uns trechos aqui do programa, é a visão de futuro da Copersucar, que está muito focada aí na transição energética. Né? O CEO Tomás Manzano citou para a gente 3 rotas importantes nessa transição energética em que a empresa pretende estar posicionada. É o biometano, um gás produzido aí a partir dos resíduos da cana-de-açúcar. Vem também o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, que pode ser produzido a partir do etanol. E tem também o combustível sustentável para navegação, chamado de biobunker. Então, a gente vai ouvir agora um trechinho do Tomás Manzano explicando por que é importante esse mercado do biometano. Vamos ver. A gente tem hoje 3 grandes oportunidades de produtos em escala a partir do Brasil para a transição energética, no ramo de combustíveis. O primeiro deles é o uso dos resíduos da produção da cana-de-açúcar para a extração de gás. É o chamado biometano, biogás, biometano. Então, no processo hoje de industrialização do açúcar e do etanol, as usinas geram um resíduo, que a gente chama um resíduo líquido, que a gente chama de vinhaça, que é utilizado hoje para a fertilização do solo, e um outro resíduo sólido, que a gente chama no jargão técnico torta de filtro, são resíduos que ficam no processo de filtração, que eles podem ser biodigeridos com bactérias, com organismos vivos, e desta biodigestão se extrai um gás.
A beleza desse gás é que ele é um gás num processo de purificação que tem a mesma especificação do gás fóssil, molécula de CH4, 95% de pureza de CH4, e ele pode ser aplicado para diversas coisas. Você pode substituir o óleo diesel, você pode substituir o gás fóssil, você pode queimar esse gás e gerar energia elétrica, e essas aplicações têm em torno de 90% a menos de emissões. Então ele contribui para descarbonizar em larga escala, e a beleza é que o preço final dele, renovável, é mais barato do que o fóssil que ele substitui. Então, na nossa visão, esse deve ser o vetor que ande mais rápido agora no curto prazo. A gente já tem, né, no ecossistema Copersucar 2 unidades de produção, estamos com vários projetos esse ano, nosso objetivo é ter isso nas 38 usinas, né, da Copersucar. Bom, o CEO da Copersucar falou também sobre a segunda rota, né, de transição energética na visão dele. A empresa já fez um acordo aí com um parceiro para fazer pesquisas no SAF, o combustível sustentável de aviação, um mercado que deve crescer muito lá fora e que o Brasil também pretende estar posicionado, principalmente utilizando o etanol como uma rota para fazer esse biocombustível. Só que nesse mercado ainda não está totalmente viável economicamente, foi o que nos disse o CEO. Vamos ouvir. O combustível sustentável de aviação, ele tem um mercado e uma aplicação global enorme, né? Ele pode ser produzido através de várias matérias-primas, onde uma das que tem maior escala é o etanol. A partir do etanol se produz um querosene, a especificação que é o querosene fóssil mais renovável. O desafio desse caminho é um desafio hoje de tecnologia e de custo. O preço final desse querosene de aviação comparado ao querosene fóssil, ele ainda é muito mais caro do que a alternativa que ele substitui. E aqui a gente vive um momento do ovo ou a galinha. Para reduzir esse custo, a gente precisa desenvolver tecnologia, precisa de escala para desenvolver essa tecnologia, né? E precisa, em alguns momentos, de algum tipo de incentivo para que isso possa, né, evoluir mais rápido. Numa conjuntura atual do mundo hoje, de juros mais caros, de mercados mais protecionistas, esse desafio se torna um pouco mais longo. Então a nossa visão é que isso deve acontecer, é muito promissor para o Brasil e na escala que se oferece a partir do etanol, mas é uma agenda que deve levar um pouco mais de tempo do que se imaginava, eu diria, algum tempo atrás. Bom, e a gente aproveitou também para saber de mais investimentos que a Copersucar está prevendo. O CEO disse que alguns anúncios devem ser feitos ainda esse ano. Vamos ver o que seria. A gente continua com um plano de expandir as nossas operações nos Estados Unidos, na base de etanol e de gás natural. Evoluir na agenda de etanol, temos um programa bastante robusto de etanol de baixíssimo carbono. O etanol hoje já é o produto, né, de menor intensidade de carbono na matriz de mobilidade. Nós temos um plano de redução de emissões muito robusto para usar o biometano para substituir diesel e para ter algumas ações de fertilização para substituir químicos que deve trazer essa intensidade de carbono do etanol bastante abaixo. E um vetor muito forte no biometano e no biogás. A gente deve ver alguns projetos, alguns anúncios de projeto de usinas da Copersucar para fábricas de biometano ao longo desse ano, dessa safra. Você viu só que interessante, né? Então ele cita que o biometano já está saindo mais barato do que o combustível fóssil. Inclusive a Copersucar já pegou alguns caminhões que transportam açúcar e já fez a transformação ali. O caminhão funciona a biometano e não mais a diesel. Então, provavelmente a gente vai ver esse mercado avançar de forma significativa. Afinal, eles viram um gigante, porque eles pegam a produção de 38 usinas e comercializam aí de uma maneira unificada. É uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, sai do tradicional e inova com novos combustíveis, agora apostando neste SAF, neste combustível sustentável de aviação. Tem muita coisa para ser explorada
o Brasil é um dos polos produtores de tecnologia, de inovação, quando a gente fala de biodiesel, de etanol e de outros combustíveis mais sustentáveis. Sem dúvida. E vale lembrar, um dia a gente comentou aqui sobre etanol de milho, né? Essa semana vai ter aí a confirmação, provavelmente, do E30, né? 30% de etanol na mistura no Brasil. Então, é mais demanda que vem e é mais investimento que precisa ser feito. Perfeito. É mais pressão para a produção. A gente espera que a safra seja grande, porque senão fica tudo mais caro, que é uma competição também bastante acirrada. Quem que vai comprar milho para fazer ração? Quem que vai comprar milho para fazer etanol? E aí os custos vão ter que se adaptar a essas novas inovações. E30, esperamos. É para essa semana? Só para a gente cravar? A próxima semana? A gente conversou essa semana com os representantes lá do agronegócio em Brasília. A expectativa de que o governo deve anunciar o B15, né, que é 15% de biodiesel misturado ao óleo diesel comum, que é um pleito do setor para que aumente essa mistura, né, e traga hoje é 14%, mais... né? Exatamente. E também a expectativa de que vai passar para 30% a mistura de etanol na gasolina. E isso cria uma demanda maior para esses produtos aí, é bem importante para os produtores, né? Para toda a cadeia, não só para as usinas, como para quem planta lá também a matéria-prima. Para a gente fazer as pontuações, é de 14 para 15, acho que de 27 para 30. Essas são as mudanças na aplicação dos combustíveis. É pauta para mais participações do AgriFeed. Sempre bem-vinda, viu, Alessandra? Muito obrigado por estar aqui conosco, trazer esses detalhes da entrevista. Sempre um prazer. Até a próxima. Até uma próxima.